Olá, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Turma, sejam bem-vindos hoje a mais uma aula. Hoje nossa aula será de ciência, com o tema Fases e Propriedades da Lua. Vamos estar conhecendo algumas características da Lua. A Lua é o quê? A Lua é um corpo celeste que orbita o nosso planeta Terra, sendo ele um satélite natural do nosso planeta. Não possui luz própria, ou seja, a luz que a gente vê durante a noite nada mais é que reflexos dos nossos raios solares. A Lua também é 4 vezes menor que o nosso planeta, e isso facilita com que a gente tenha uma ótima observação durante a noite sobre a Lua. A Lua é coberta por uma crosta grossa rochosa e cheia de crateras, resultado de fortes colisões com outros corpos celestes. Quando esses corpos celestes chegam com forte impacto sobre a superfície lunar, eles acabam derretendo as rochas e com isso criam então crateras. Dentro dessas crateras criam-se larvas lunares. Por conta da temperatura da Lua, que é fria e densa, essas larvas esfriam-se rapidamente, criando assim essas manchinhas que nós podemos observar na Lua durante a noite. Então, essas manchas escuras que nós observamos na Lua são resultado desses fortes impactos que acontecem na superfície lunar. A Lua, ela possui 4 fases importantes. E essas 4 fases acontecem por conta da perspectiva que nós olhamos a Lua no céu e por conta da forma como ela está iluminada. Essas 4 fases, ela ocorrem algumas mudanças dentro de 7 a 8 dias. Então, de 7 a 8 dias, ela muda de uma fase para outra. E por isso nós observamos ela de um jeito numa semana, na outra semana nós podemos observar que ela está de uma forma diferente, porque ela vai mudando dentro de 7 a 8 dias, obedecendo um ciclo de 28 dias no total. Mas isso por quê? Isso porque a Lua e a Terra exercem 3 movimentos naturais importantes para que aconteçam essas fases, sendo ele o movimento de translação, que é o movimento que eles fazem ao redor do Sol, o movimento de rotação, que é o movimento que a Lua faz ao redor do seu próprio eixo, e o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Bom, as 4 fases da Lua são fase da lua nova, fase da lua crescente, fase da lua cheia e fase da lua minguante. E nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre cada uma dessas características a partir de agora. Primeira fase do ciclo lunar, lua nova. Nessa fase, a lua está escondida, não sendo possível vê-la, pois sua parte iluminada fica escondida para a Terra. Ela nasce junto com o Sol surgindo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas da tarde. Aos poucos, a lua vai se posicionando mais para o leste e o Sol mais para o oeste, dando início assim às demais fases do nosso ciclo lunar. Nossa segunda fase do ciclo lunar é a fase da lua crescente. E como o próprio nome diz, nessa fase a lua está sempre crescendo. Ela está saindo de uma fase escura, que é a fase da lua nova, e começa a ganhar luminosidade. Quando ela alcança 50% de sua luminosidade, nós conhecemos ela como quarto crescente. Ela está ao leste do Sol e a parte iluminada a oeste, visível para a Terra. Nasce por volta do meio-dia e se põe por volta da meia-noite. Nossa terceira fase do ciclo lunar é a fase da lua cheia. Nessa fase, a lua está completamente iluminada, pois ela recebe a luz solar por inteiro. Ela fica bem redonda e 100% iluminada, pois encontra-se ao centro do Sol. Nasce por volta das 18 horas da tarde e se põe por volta das 6 horas da manhã. Nessa fase também, a lua exerce maior força sobre as marés, fazendo com que elas subam. Nossa quarta e última fase do ciclo lunar é a fase da lua minguante. Nessa fase, a lua está saindo da fase da lua cheia e com isso sempre diminuindo. 7 dias após a lua cheia, quando fica 50% iluminada, ela recebe o nome de quarto minguante. Nasce por volta da meia-noite e se põe por volta do meio-dia. Resumindo, a Lua é um satélite natural do nosso planeta. A Lua não possui luz própria. A Lua tem 4 fases importantes, porque ela também faz 3 movimentos importantes, que são ele:
movimento de translação, movimento de rotação e o movimento de revolução. Para a gente entender melhor como funciona a Lua, a gente precisa entender que a Lua demora cerca de 27 a 28 dias para dar a volta por completo em nosso planeta. Quando ela completa essa volta, nós conhecemos esse processo como mês sideral. Entretanto, existe o período sinódico, que dura cerca de 28 a 29 dias, que é quando ela completa todo o ciclo de fases dela. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, hoje a gente vai fazer uma experiência. Vamos fazer um simulador das fases da Lua. Para isso, vamos precisar de uma caixa de papelão, de clipes, vamos precisar de bolinhas de isopor e de uma lanterna. Tia, não consegui as bolinhas de isopor, como é que eu posso estar fazendo? Vocês podem estar fazendo com bolas de papel, mas para isso vocês vão precisar amassar bem para que possa ficar bem redondinha, tá bom? Vamos precisar de uma menor para fazer a Lua e de uma maior para estar fazendo a Terra. Tia, também não consegui a lanterna. Posso estar utilizando o quê? Pode estar utilizando a lanterna do celular. Então vamos lá para o nosso simulador das fases da Lua? Bom, crianças, o nosso simulador das fases da Lua já está aqui feito, tá? Tia vai estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Ó, vocês podem estar percebendo que a tia revestiu toda a lateral de preto e aqui dentro eu printei de marrom, tá ok? Observem também que aqui, ó, nas laterais tem alguns orifícios, tá? Porque será por onde a gente vai estar fazendo a nossa observação das fases da Lua. Essa parte que fica de frente para mim, ela possui 2 orifícios. Por quê? Porque um vai ser o que eu vou estar observando e o outro vai ser onde eu vou estar posicionando a lanterna. No caso, a lanterna do celular, que vai ser o nosso Sol, que vai simbolizar os nossos raios solares, tá ok? Percebam aqui que a tia colocou no centro aqui, ó, a nossa Lua, tá bom? No centro da caixa tá a nossa Lua. E um pouquinho aqui mais para a esquerda está a nossa Terra, tá bom? Que a gente vai ter uma visãozinha de como nós aqui olhamos as fases da Lua. Então, vamos lá? Ó, a tia já posicionou o celular lá, a lanterna, ó, e a gente vai começar com a Lua cheia. Observem aqui que a gente vê a luminosidade dela total. Ou seja, ó, ela tá bem iluminada. Nós lá aqui da Terra, ó, conseguimos observar a Lua em sua forma iluminada completa. Vamos para a próxima fase. A próxima fase é a fase da Lua crescente, ó. Observem que nós só conseguimos enxergar 50% da luminosidade dela, ó. Só 50%. Tá ok? Aqui nós temos uma fase da Lua nova, ó. Observem que a Lua está escura. A parte voltada para a Terra, ó, é a parte escura, tá? Então, a gente não consegue ver a parte iluminada dela. Só consegue olhar a parte oculta. E a nossa última fase da Lua, a fase da Lua minguante, ó. A fase que ela sai ali da Lua cheia e vai diminuindo, ó. Então, ela vem diminuindo a intensidade dela de luz. E a gente só consegue enxergar 50% dela iluminada, ó. Então, criança, essa foi a nossa experiência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês estejam me mandando o vídeo da experiência de vocês e até a nossa próxima aula.